alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela
liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim, ela me disse estava em mim. Filho, cantar e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor. Vem cantar. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza.
posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais, na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, fragmentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consociado à paz há de ser tão forte sempre mais, que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. Boa noite a todos, é com muita alegria que iremos iniciar a programação especial da noite de hoje. Convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos os pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido. Senhor Jesus, com os corações repletos de alegria, Senhor, que lhe agradecemos pela oportunidade bendita do aprendizado. Abençoe, Senhor Jesus, os ensinos que serão ministrados na noite de hoje, que ele possa penetrar em nossas mentes e calar fundo em nossos corações. Abençoe a todos que estão acompanhando esta programação, abençoe os seus lares, que a tua paz, Senhor, envolva cada coração. Sê conosco, Senhor Jesus,
e que a tua vontade seja sempre feita antes da nossa. Que assim seja. Muito boa noite a todos, a todas. Olá, Juscelia, tudo bem? Olá, Lorivan, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe e ilumine a atividade da noite de hoje. A palestra de nossa reunião pública especial é sobre o tema Eutanásia, alivia ou prorroga a dor para o espírito? Que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por inúmeras casas espíritas. A palestra de hoje é promovida pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas em todo o Brasil, sendo transmitidas pela TV Mundial de Espiritismo, juntamente com essas instituições patrocinadoras. Sejam todos muito bem-vindos à reunião pública de hoje e que Jesus nos abençoe a todos. É importante lembrar que ao final teremos o tratamento espiritual à distância. Providencie desde já um recipiente com água para a fluidificação. Nesse instante, passamos a palavra para a nossa amiga Juscelia, que fará a apresentação do palestrante de hoje. Então, podemos amenizar o sofrimento e a dor das pessoas, abreviando-lhe o tempo de vida? Temos o direito de colocar fim à vida dos que se encontram em fase terminal? Existe algum meio de ajudar aos que sofrem nos momentos finais da vida? A eutanásia alivia ou prorroga a dor para o espírito? Como a doutrina espírita vê a prática da eutanásia? O espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema da palestra de hoje, como já dito, é eutanásia. Alivia ou prorroga a dor para o espírito? E temos a alegria de receber o nosso irmão Douglas Romão, trabalhador do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, para a palestra de hoje. Seja muito bem-vindo, Douglas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Iremos continuar nossos estudos sobre a eutanásia na perspectiva dos espíritos nas obras mediúnicas da doutrina espírita. Abordaremos em especial hoje o livro Obreiros da Vida Eterna. O autor espiritual é o André Luiz, o médium é nosso querido Francisco Cândido Xavier, tendo como benfeitores na narrativa do livro o Jerônimo e o Bonifácio. Vamos, assim, abordar o tema em defesa da vida. Graças a Deus, seguiremos a trilha argumentativa desse belo livro para avaliarmos o caso Cavalcante. É um enfermo em graves situações, na vizinhança do desencarne, e os espíritos atuando neste processo dos derradeiros instantes da vida física do Cavalcante. Esta é a obra que vamos estudar, Obreiros da Vida Eterna. Então, os espíritos chegaram em um movimentado hospital em que realizariam as tarefas direcionadas ao Cavalcante. Eles atravessaram os corredores e as salas, alcançaram uma enfermaria de amparo gratuito e lá se depararam com o Cavalcante. Ele, que veio de nossa colônia, né, dizendo o Jerônimo,
se referindo a nosso lar, veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. É esta bagagem moral que desencadeia o auxílio espiritual em benefício do desencarne do Cavalcante. Continua descrevendo, então, o Jerônimo, a situação do Cavalcante, que lá se encontrava, junto dos filhos da indulgência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Solitário, abandonado, porém, não se achava desamparado pela divina misericórdia. Isso é belo, pois os méritos derivados da renúncia e derivados do devotamento ao bem fizeram Cavalcante merecer o amparo da divina misericórdia, que se traduziu em auxílio de benfeitores em relação ao seu desencarne. E se encontrava no aspecto orgânico em condições dramáticas, terminais, na vizinhança do fim, e uma parte da descrição da estrutura orgânica em processo de deteriorização é esta. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. Eis a condição do Cavalcante. E os espíritos atuando, auxiliando, beneficiando. Por mais de 4 dias estavam eles nessas tarefas, em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, eles devotavam carinho, zelo e atenção. Jerônimo, então, deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Todo um conjunto de técnicas, toda uma análise de conveniência e eficácia e efeitos benéficos para Jerônimo foi, então, empregado. Neste instante em que Jerônimo decide beneficiar o Cavalcante, chega um religioso para com ele dialogar. E, por muito dialogar, o religioso, não querendo mais ouvir as rogativas do doente, ao ponto que se estafou de tanto ouvir, relata o religioso que lá visitou. Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, agora é o médico, né, que fala. Tem sido gigante na reação. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. E o religioso, que havia conversado, externando ojeriza pelo estado do Cavalcante, reflete: parece-me caridade, pois infeliz apodrece em vida. E continua o Obreiros da Vida Eterna com essa reflexão do André Luiz. A cena dos dois, o profissional da ciência e o religioso, a cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes
de penetrarem, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Desenvolviam o religioso e o médico apenas uma visão materialista, sem considerar a vida espiritual. E tratavam aquela situação com menosprezo e desdém. Apesar do menosprezo desses dois, André Luiz diz: para compensar tão caridosa incompreensão, Cavalcanti era objeto de nosso melhor carinho. Ao contrário dos encarnados, que entregavam desatenção e menosprezo até, os espíritos atuavam com o melhor carinho naquela condição terminal. E seguindo na narrativa, Jerônimo afirma para o outro benfeitor, Bonifácio, dizendo: Bonifácio, nosso amigo, não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. E assim houve uma sequência de deliberações e ações em benefício do Cavalcanti para o seu desencarne mais propício possível. Continua o Jerônimo. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar. Mas ele, o Cavalcanti, reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a libertação. Observemos, o desencarne do Cavalcanti era próximo, já estava esquadrinhado, deliberado, planejado pelos espíritos em benefício do Cavalcanti. Sim, o Jerônimo solicita ao Bonifácio o seguinte: peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada, a companheira do Cavalcanti, a ex-consorte do Cavalcanti, por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais de Cavalcanti se farão sentir. Jerônimo, aproveitando o afrouxamento dos laços entre o corpo físico e o perispírito, ocasião que permite o fenômeno corriqueiro, que é a mediunidade no leito de morte, pede a outro benfeitor, Bonifácio, que traga a companheira do Cavalcanti, pois ele estava intranquilo, Cavalcanti, intranquilo, com uma inquietação e uma autopunição em relação à sua ex-consorte, culpabilizando-se pelos destinos que seguiram por vias diferentes entre ele e a ex-consorte. Ele atribuía toda a responsabilidade a ele, e isso lhe doía o coração, e ele ansiava por conversar com ela e solicitar-lhe perdão. E era essa solicitação que ele havia feito ao religioso, de quem já falamos, e o religioso menor atenção deu. A companheira, já desencarnada, foi então conduzida pelos benfeitores para junto do Cavalcanti. Cavalcanti então avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis, que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O desencarne era
bem visível e bem rápido. Não se passou muito tempo e Bonifácio, então, entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. Era a ex-consorte do Cavalcante. Convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. O moribundo, o Cavalcante, voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois é tu, bela. Graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. E a esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo assombrada, retrucou a filha: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Eis um dos processos belos, entre outros, da ação espiritual no desencarne, dando condição do pedido de perdão e reajustes de corações antes de findar-se a vida física. E isso traz consequências enormes para o equilíbrio e harmonia do espírito, tanto do que vai desencarnar, tanto do que, no caso, já se encontrava na pátria espiritual. E falava o Cavalcante, vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe. E assim, o estado terminal propiciou este cenário de mútuo perdão, propiciou a reaproximação de corações. E esse é um dos fatores que nos faz pensar que a vida física deverá somente ser interrompida no momento em que houver a decisão divina e não humana para isso. E continua a narrativa, reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: volta, bela, volta. E, avistando que ela ia embora, começou a externar, verbalizar essas emoções. E diante deste cenário, encontramos o médico. Esforçou-se o clínico por trazer o Cavalcante à esfera de observações que lhe era própria, mas em vão, debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, expressa, sumida. Observando isso, o clínico delibera. O médico abanou a cabeça e exclamou num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Aquela sugestão da eutanásia, logo antes, agora toma robustez na deliberação do médico. Quando o médico exclama num sussurro a deliberação pela eutanásia, o Jerônimo, o benfeitor espiritual, penetrando-lhe o íntimo, passando a mostrar extrema preocupação, comunicou ao André Luiz gravemente: beneficiemos o moribundo, por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. A atitude do benfeitor diante da decisão do médico foi de extrema preocupação.
Eis como se comportam os espíritos de mais alta envergadura moral e conhecimento e sabedoria diante das ações tendentes à eutanásia. Aos olhos do clínico na ocasião, e inclusive do religioso, o ato era caridade. Era um ato caritativo. Mas, para os espíritos de mais alta envergadura, de mais alta sabedoria, somente a deliberação tendente à eutanásia já causou extrema preocupação. O André Luiz, atendendo à ordem do Jerônimo, segurou, diz André Luiz na primeira pessoa, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Os benfeitores, atuando por meio das ações magnéticas, por meio do passe longitudinal, preparando o desencarne. Os espíritos foram conduzindo para a melhor solução aquele caso que se avizinhava de um drama. Mas, sem que terminasse, uma morte que logo em seguida iria acontecer, desconhecendo as realidades espirituais, desconhecendo a dignidade da existência corporal e os efeitos dos sofrimentos no leito de morte, o clínico, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, ministrou a chamada injeção compassiva. E as aspas são do próprio André Luiz. Injeção compassiva. Assim entendem os encarnados quando ministram o anestésico fatal. Mas o orientador Jerônimo expressou uma profunda desaprovação, o que era preocupação, diante de uma deliberação tendente à eutanásia, agora é uma desaprovação. Os espíritos de mais alto quilate moral e sabedoria desaprovam o que vulgarmente intitulamos injeção compassiva. Observemos, doravante, o efeito deste ato do clínico. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, ele que estava agitado, chamando de retorno a sua ex-consorte, calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros, vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreo os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Produziu-se, então, um conjunto de efeitos. A antecipação da morte, que estava logo ali na frente, pois Jerônimo havia agendado para aquela noite o desenlace completo, além de antecipar o que estava logo ali à frente, o anestésico fatal, intitulado injeção compassiva, fixou o perispírito do Cavalcante ao corpo inerte. E outro efeito, além dessa fixação, é a plena inconsciência. Efeito que não ocorreria caso o desencarne
houvesse sido operado pelas ações dos espíritos. Em plena inconsciência e mais, incapaz de qualquer reação. Este conjunto de efeitos foi assim analisado pelo Cavalcanti. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa, causa efeitos, atinge os centros do organismo perispiritual. Então, o medicamento influi no perispírito. O medicamento, a substância letal, né, influi no organismo perispiritual, havendo uma ressonância entre os dois planos, atingindo os centros do organismo perispiritual, causando efeitos deletérios, assim como são deletérios os efeitos para o corpo físico. Cavalcanti permanece agora colado, né, fixado o seu perispírito, a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Sob o efeito dos medicamentos, da substância anestésica letal, né, o Cavalcanti não conseguiria, e não conseguiu, e não iria conseguir reagir às ações dos espíritos, não conseguiria absorver as ações benéficas dos espíritos. Então a substância ela fez repelir o magnetismo espiritual nessa ocasião. E continua Jerônimo, provavelmente só poderemos libertá-lo depois decorridas mais de 12 horas. E nesse período, mais de 12 horas, ficaria o Cavalcanti naquela condição de plena inconsciência, fixado às células que caminhavam para a deteriorização, para o apodrecimento, e incapaz de reagir e dar resposta às ações benéficas dos espíritos. E André Luiz nos conta que, conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas. E isso ocorreu após serviço muito laborioso para os próprios espíritos. Aquilo que foi reprovado pelo Jerônimo causou efeitos danosos, prejudicando a ação dos espíritos e causando serviço muito laborioso para os benfeitores. E mesmo quando conseguiram desligar o Cavalcanti, ainda assim, o Cavalcanti, não se retirou em condições favoráveis, animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Aquela substância letal da injeção compassiva produziu apatia espiritual, sonolência, desmemorização, a perda da memória e cuidados constantes posteriores ao desligamento. Depois ele iria para o asilo e foi para o asilo de Fabiano, necessitando ainda de maiores cuidados. E com isso, nós vamos refletir a ação dos espíritos em benefício do estado terminal, em benefício do paciente em estado terminal,
as consequências dos sofrimentos no leito de morte, consequências que nós vimos, foram benéficas, pois houve uma reconciliação, uma harmonização de corações. Quando o Cavalcante pediu perdão para a ex-consorte e vice-versa, os espíritos atuariam para um desencarne tranquilo, sem danos, porém, aquele contexto de ausência de conhecimento das realidades espirituais, ausência de percepção das consequências das substâncias letais no perispírito e ausência de percepção da dignidade da existência corpórea, pois tanto o religioso quanto o médico trataram com menosprezo a situação, nós observamos que aquilo que era chamado injeção compassiva foi recebido no plano espiritual com desaprovação. Então, os espíritos desaprovam a eutanásia, ainda que no estado terminal, como é o caso do Cavalcante. E a eutanásia o que aparentemente aos olhos materialistas causa um benefício, eliminando alguns sofrimentos físicos, segundo a avaliação dos olhares materialistas, a eutanásia produz mais prejuízos, mais malefícios ainda para o espírito, pois o espírito prossegue sofrendo com as agravantes das substâncias injetadas. E com isso, finalizamos com esta pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 880. Kardec indaga: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os Espíritos respondem: é o de viver. É o primeiro de todos os direitos, né? Primeiro na ordem de importância, na ordem de essência, e por isso deve ser cuidado, deve ser submetido a zelo, a proteção. E continua o Espírito: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, que foi o caso do médico ali no leito de morte do Cavalcante. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, graças a Deus, que Deus seja louvado. Defendamos a vida em todas as suas expressões, pois a vida deriva da sabedoria de Deus e do seu amor para conosco. Que Deus seja louvado. Esse foi um momento de reflexão aí, esses 30 segundos aí, meus amigos, é para a gente refletir ainda mais com essa palestra tão importante, não é isso, Juscelia? É isso mesmo, Lorivan. Nós agradecemos imensamente ao amigo Douglas pela palestra de hoje, que, como você mesmo falou, foi muito importante, com tantos ensinamentos. Mas, amigos, nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre a doutrina espírita e entender um pouco mais sobre este e outros assuntos referentes à vida física, à morte e o mundo espiritual, por meio de cursos totalmente gratuitos. Vem estudar conosco. Matricule-se já no curso de doutrina espírita. Maiores informações você obtém pelas redes sociais da sua casa espírita.
Fica aí Realmente, o convite, né, Lorivan? É isso mesmo, reforçar esse convite maravilhoso. Então, cada um de nós aí procure as redes sociais da sua casa espírita e se matricule imediatamente aí para o curso. Meus amigos, realmente, Célia, foi muito importante a palestra de hoje, proferida pelo nosso querido amigo Douglas. É importante defendermos a vida humana, desde a concepção até a morte natural. Vamos dizer sim à vida, contra o aborto delituoso, contra a eutanásia. Vamos à vida de todos, de todo ser humano. Passaremos agora para o tratamento espiritual à distância. Lembremos de Jesus quando afirmou: a tua fé te curou. Tenhamos fé e certeza de que seremos assistidos pelo Divino Mestre onde estivermos. Coloque sobre a mesa um recipiente com água para fluidificação e acompanhe o vídeo que nos conduzirá ao momento do passe à distância. Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Graças a Deus. Gostaríamos de convidar vocês e a nossa amiga Juscelia para juntos fazermos a nossa prece final. Isso mesmo. Graças a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, visualizar Jesus envolvendo a todos nós em vibrações de muita paz. Senhor Jesus, médico de nossas almas, queremos, Senhor, agradecer-te as dádivas desse momento, que chegaram até cada um de nós por meio das vibrações salutares, emanadas das palavras esclarecedoras em torno, Senhor, de tema tão importante. Rogamos-te, Senhor, ampare a todos os que jazem em processo de desligamento do corpo físico, em estado terminal nos hospitais do mundo, para que consigam aurir os benefícios espirituais da situação, que por vezes se mostra demasiadamente prolongada aos olhos físicos dos encarnados. Ó Mestre, ampare e fortaleça a todos os envolvidos em tais situações, a fim de que os propósitos da programação reencarnatória de cada ser se cumpra, sem interrupção intencional. Os nossos corações se elevam em ação de graças ao Criador da vida, rogando paz ao mundo, paz aos nossos corações e sabedoria em nossos atos. Graças te rendemos, Senhor, e ainda te rogamos que permaneça com cada um de nós. Que Deus seja louvado para sempre, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Eu quero agradecer, Juscelia, a todas as casas espíritas que fizeram a transmissão, todos que acompanharam esse programa do seu lar, e aqueles que estiveram nas casas espíritas acompanhando essa programação. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, não é isso, Juscelia? Que alegria, né, Lorivan, podermos estar juntos assim, por esses meios. Beijo no coração de todos, abraço fraterno, bem forte, e até o nosso próximo encontro. Até o próximo, que Jesus nos abençoe, um grande abraço.